Boa noite. Neste vídeo aqui eu continuo a explorar um tema que eu comecei ontem à noite, no contexto de uma discussão a respeito da educação com meu amigo Márcio Petruccelli Paixão. E a pergunta aqui é: a educação brasileira piorou? Sim, piorou. Nos últimos 30 ou 40 anos, isso é inegável, todos que conhecem a educação, todos que lidam com a educação sabem disso. E em que sentido piorou? Em primeiro lugar. Segundo lugar, por que piorou? Em que sentido piorou? Eu posso dizer com toda certeza. Piorou naquilo que é mais importante na educação escolar. Naquilo que é o, o núcleo central da educação, que é o aprendizado da língua materna. E, assim, a piora é tremenda. A piora é tremenda. Se havia algo que não era tão ruim na educação anterior à reforma militar de 71, a reforma que os militares impuseram a educação em 71, se havia algo que não era tão ruim, era o ensino da língua portuguesa. Enfim, a educação de modo geral, principalmente a educação científica, era muito ruim no Brasil, né? Agora, a língua portuguesa era ensinada e bem ensinada, né? Enfim, nesse sentido a gente pode é fácil comprovar isso. Basta ver como, às vezes, nossos avós, nossos pais, que tiveram educação escolar antes dessa reforma, ou logo depois da reforma, quando os professores ainda eram os professores antigos, né? Eu diria que até uh, o final dos anos 80, final dos anos 70, metade dos anos 80, até o final dos anos 80, os professores que davam aula eram, principalmente portugueses, eram os professores que foram formados 20 anos antes, né, ou 15 anos antes. Então ainda a gente tinha uma geração de professores que aprendeu a língua portuguesa do modo tradicional, com muita literatura, com literatura não só em grande quantidade, mas de boa qualidade, e que sabiam, dominavam as funções sintáticas, dominavam, enfim, toda a gramática, toda a sintaxe, toda a ortografia, né? Então nós tínhamos, de fato, uma educação satisfatória em relação ao domínio da língua portuguesa que se recebia nas escolas. Isso se perdeu. Foi isso que se perdeu. O que piorou na educação? Foi precisamente isso. Precisamente esse aspecto. Então a gente tem, a partir da metade dos anos 80, justamente esse fenômeno de decadência do ensino da língua portuguesa, né? Em primeiro lugar, essa decadência se revela no próprio currículo, porque a língua portuguesa deixou de ser o núcleo central da educação, como precisa ser, e passou a ser somente mais uma das matérias, né? Somente mais uma das matérias e nem é mais importante. Então o português foi colocado no mesmo nível que uma química, que uma física, né? Que uma matemática, né? Só que a língua portuguesa, como a gente já falou aqui, a língua materna, na verdade, no nosso caso é a língua portuguesa, ela deveria ser o centro do processo educacional, simplesmente porque é por meio da língua portuguesa que a gente aprende a pensar, inclusive pensar nos outros conteúdos escolares, né? Se a gente não domina o português, se a gente não domina a língua materna que a gente fala, a gente não sabe pensar, a gente tem um pensamento frágil, equivocado, sem sentido, né? E como é que a gente aprende a pensar melhor? Aprendendo a língua, aprendendo corretamente a estrutura da nossa língua materna. Enfim, é por meio da estrutura lógica da nossa língua materna que nós aprendemos a estrutura da realidade, né? Então, existe aí uma relação ah, analógica, né, entre a estrutura da língua e a estrutura do real. Se nós não conseguimos apreender a estrutura da língua, o real nos parece fragmentado, nos parece
enfim, nós não conseguimos captar de fato a realidade. Nós vivemos num mundo no qual eventualmente um fragmento do real se torna, né, para quem não consegue apreender o real por meio de uma estrutura linguística adequada, um fragmento do real pode vir a se tornar o centro e o, o fundamento da realidade para aquela pessoa. Né? Então, é nesse sentido que, por exemplo, tanta gente no Brasil, né, julga como mais importante aquilo que é secundário, aquilo que é subordinado. Por exemplo, por exemplo, é muito normal que nós encontremos em todos os níveis sociais uma preocupação extrema com a beleza do corpo e com a saúde do corpo, como se esses fossem os objetivos da vida da pessoa. Né? A pessoa precisa ter um corpo bonito e saudável. Quando, se a gente vai para qualquer grande pensador, se a gente vai para qualquer grande filósofo, escritor, a gente vai encontrar assim que é importante, mas é importante por quê? Que é importante ter um corpo principalmente sadio, para que a gente possa alcançar as metas que são muito mais sérias na vida, né? E que eventualmente valem a pena a gente alcançar, mesmo que seja por meio da destruição da nossa saúde, mesmo que seja por meio da nossa morte. Enfim, há coisas mais importantes do que a vida na nossa vida. Há coisas mais importantes do que a saúde na nossa vida. E a gente deve dispor da saúde, ter um corpo saudável para poder justamente alcançar essas coisas mais importantes. Essa dimensão se perde no Brasil, enfim. E isso porque a gente tem uma visão deturpada da estrutura da realidade. Né? A gente pega um fragmento da estrutura da realidade e toma aquele fragmento que é subordinado, que é acessório, que é menos importante, como sendo o centro, né, em torno do qual toda a realidade vai girar. Isso que eu estou falando é um exemplo, né, e a gente pode perceber isso com clareza quando a gente vê. Agora, assim, a gente conhece outros países e vê que não existe esse fenômeno das academias de ginástica, academias de musculação, uma em cada esquina, como tem no Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, que no Brasil, o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas per capita no mundo, acima dos Estados Unidos, que já é uma loucura, né? Que é o país da cirurgia plástica. No Brasil se faz mais, né? E o povo brasileiro não tem o dinheiro que o povo americano tem. Enfim, as pessoas se endividam para fazer uma cirurgia plástica no Brasil. A questão da. Enfim, a gente poderia passar aqui um tempão falando de exemplos que mostram essa valorização daquilo que é secundário e a desvalorização, ou mesmo desconhecimento daquilo que é fundamental, que é primário. E isso vem de fato da nossa compreensão deturpada da estrutura da realidade, nossa compreensão reducionista, né, da estrutura da realidade. E essa compreensão reducionista, principalmente no Brasil de hoje em dia, eu tenho certeza, ela vem da incapacidade linguística, né, das pessoas. Ela vem da dificuldade que as pessoas têm de internalizar a própria estrutura lógica da língua. As pessoas, hoje em dia, os jovens, né, a gente vê, tem muita dificuldade de se expressar, e não só de se expressar, de compreender também aquilo que os outros expressam. Né? Cada um entende da maneira que um texto ou uma fala da maneira que lhe interessa. E geralmente essa maneira é a maneira que corresponde ao pior julgamento possível, né? De um texto ou de uma fala de alguém. É difícil compreender que alguém que tem uma fala ou um texto diferente possa estar bem intencionado na cabeça dos jovens. Né? Eles sempre imaginam que se falou algo que para mim é estranho, essa pessoa deve estar mal intencionada. Isso é uma característica de quem realmente não tem a capacidade de ler, né? De ouvir, de se colocar num lugar de audição e de leitura
que seja diferente do usual, né? Enfim, falta sofisticação na própria capacidade hermenêutica aí. E isso é fruto de um aprendizado insuficiente da língua portuguesa, né? Enfim, para mim, este é o diagnóstico, tá? O diagnóstico da decadência da educação brasileira, ela passa por um centro, que é a decadência do ensino da língua portuguesa. E essa decadência do ensino da língua portuguesa passa pela decadência da formação dos professores em língua portuguesa e da diminuição do valor da língua portuguesa no currículo escolar, tá? Ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto diz respeito aos responsáveis por isso. E para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Eu acho que isso, o que a gente disse agora já é muito sério e já é bastante muito importante, né? É bastante radical, né? Que, em suma, que a língua portuguesa, a decadência do ensino e do aprendizado da língua portuguesa está no núcleo da decadência da educação brasileira nos últimos 30, 40 anos. Ok?